Eu sinto no meu peito uma forte emoção quando leio sobre o martírio de Jesus. Às vezes fecho os olhos e posso ver o sofrimento dele carregando a cruz. Sangue e suor brilham do seu rosto, e o carrasco açoitava o seu corpo. O povo escarnecia do rei que foi rejeitado, que na cruz para morrer foi condenado, e na cruz para morrer foi condenado. Eu posso imaginar a dor que sentiu quando a coroa de espinhos o cravou. Assim mesmo com ternura consolava. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra beber. Glórias a Deus, meus amados. Estamos iniciando aqui mais uma edição do programa Voz da Escola Bíblica Dominical. Glorificamos a Deus por esta rica oportunidade e já lhe saudamos com a preciosa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vos fala o pastor Jairo Teixeira, pela graça de Deus, pastor aqui do campo eclesiástico em São Miguel dos Campos, comigo o diácono Samuel França, o auxiliar Jair Eugênio. Juntos estamos produzindo mais um programa para que sua alma se eleve à presença de Deus, seu espírito se enriqueça e possamos juntos crescer na graça e no conhecimento que está em Cristo Jesus. Esse programa tem a proposta de incentivar a cada irmão, cada obreiro, para ser aluno assíduo da nossa escola bíblica dominical, trazendo uma palavra de reflexão, uma ajuda a cada professor, cada aluno, cada superintendente. E você que está conosco neste momento, permaneça até o final desta programação. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Compartilhe este link, este programa, este endereço eletrônico, para que outras vidas também sejam abençoadas. Você que não se inscreveu ainda em nosso portal, se inscreva no YouTube, não é? Para que todas as matérias vinculadas neste portal você possa receber, você possa participar e, em especial, toda a nossa programação de cultos, todos os dias, todas as noites. Nossa rádio web, 24 horas, passando hinos, mensagens, e você só vai crescer, só vai ser edificado na palavra de Deus, né? Nas sexta-feiras, nosso culto de ensino da palavra, uma bênção de Deus, o Senhor tem se manifestado para nós, e você pode participar ao vivo deste culto, como de outras programações. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que você seja mais um multiplicador, né, da palavra de Deus. Você está evangelizando quando você chama as pessoas para, neste momento, também estar participando desta programação. Meus amados, eu quero abrir o programa de hoje com São Lucas, capítulo 17, 33 em diante. Jesus falando, ele disse: olha, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la. Ele disse mais: digo-vos que naquela noite estarão duas ou dois numa cama, um será tomado e outro levado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será
deixado. O Senhor Jesus, com estas palavras, está concluindo o seu discurso, seu sermão profético, falando com respeito à sua vinda gloriosa. Amados, esse texto bíblico nos dá total conhecimento de que o arrebatamento da igreja será algo iminente. Iminente ou iminência é aquilo que é provável acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, não é? Quando falamos da iminência do retorno de Cristo, estamos dizendo para você que Jesus pode voltar a qualquer momento. Olha, não há nada mais na profecia bíblica que tenha para se cumprir. Todas as profecias relacionadas à vinda de Cristo estão cumpridas. Como diz o hino 401 da nossa harpa cristã, tudo nos mostra que Cristo já volta. Então, tomemos estas recomendações do Senhor Jesus como base para a nossa vida, não é? Qualquer que procurar salvar a sua vida. Este versículo, na King James atualizada, diz: qualquer que tentar preservar a sua vida ou gozar a sua vida. Gozar a vida é aquela expressão dos hedonistas, né, dos dias atuais, aqueles que vivem só para gozar a vida, aqueles que vivem em torno da felicidade. Quando você leva uma palavra de Deus para eles, eles dizem: não quero saber de evangelho, não quero saber de Bíblia, não quero saber de igreja, muito menos de pastor. Eu quero gozar a minha vida. Bom, nas palavras de Jesus, isso realmente ia acontecer nos últimos dias. As pessoas iam preferir gozar a vida, comer, beber, casar-se, dar-se em casamento. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. O Senhor Jesus faz uma semelhança com os seus dias. Deus não tinha prioridade naquelas gerações, não é? Mas o homem que ocupava o lugar das decisões, das ideias, e nos nossos dias não está sendo diferente. E Jesus profetizou isto. Jesus falou: tem que a palavra se cumprir. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Portanto, que Deus nos ajude, que não venhamos a voltar atrás, que não venhamos a perder o foco, não é? Mas que estejamos preparados, porque a vinda do Senhor será de forma súbita, repentina, não é? E está aqui, palavra de Jesus: duas estarão juntas, não é? Moendo, uma será tomada e outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos prepare a cada instante para quando a última trombeta soar, que possamos estar preparados para subir no arrebatamento da igreja. Deus te abençoe, Deus te ajude. Eu creio que essa é a melhor notícia que eu poderia começar o programa desta oportunidade, dizendo para você: Jesus vai voltar a qualquer momento. Tudo nos mostra que Cristo já volta. 401 da nossa harpa cristã, vamos juntos louvar ao Senhor. Que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Crente,
pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus, breve Jesus voltará. Que Deus possa despertar o seu coração, amado irmão, para se preparar para este evento tão glorioso que se aproxima. Glória a Deus. Meus amados, nós queremos continuar adorando a Deus aqui através do nosso programa. Você ouve o programa Voz da Escola Bíblica Dominical, aqui direto dos estúdios da nossa rádio web Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, Alagoas. Fique conosco. Deus tem uma palavra logo mais para o seu coração. Nós queremos saudar a todos vocês que estão conosco, todos os nossos amados irmãos que realizam programas aqui neste portal, nesta rádio web. Durante toda a semana nós temos programações e você pode estar ouvindo uma mensagem todo dia, às 8 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e a partir das 19h30, programas aqui ao vivo com entrevistas, com mensagens. Você pode participar destas programações. É a palavra de Deus sendo pregada ao mundo inteiro. Foi Jesus quem disse, né? Este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. É o cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus. Então, saudações a todos os nossos irmãos, amados obreiros, servos do Senhor, que fazem o campo, o ministério aqui em São Miguel dos Campos, Alagoas. Nossa saudação a cada um de vocês, ouvintes, internautas, que estão conosco através do seu celular, do seu tablet, na sua televisão, através do YouTube, Facebook, Instagram. Todas as redes sociais que forem possíveis chegar até você, nós estamos buscando lhe alcançar para que você esteja sendo alimentado com a poderosa palavra de Deus. Saudações à irmã Elisângela Silva, sempre ouvindo o programa com a sua família, seu esposo, que o Senhor possa fazer uma obra na vida deste homem. Vitória também conosco, a irmã Irinilda Dantas, né, também conosco, o Vando Oliveira também ouvindo o nosso programa, participando conosco, Paulo Misael, diácono da igreja, Deus abençoe, irmão Paulo, Orlando Santos, Josiel Ferreira, a Jane Alves, cantora, também conosco, a Josilda Galdini, Expedita Moura, temos muita gente aí conosco, nossa irmã Lenira Fabrício, com seu esposo, diácono Gessé, também nos acompanha, Maria Santana, a Luciana Cavalcante também conosco, a irmã Rita Cássia, sempre está acompanhando o nosso programa, a irmã Verônica Carvalho, José Nildo Santos é um diácono aqui da nossa igreja, Deus abençoe. Também temos a irmã, o presbítero, né, Jabinael Dias Quirino, sempre também acompanhando nossas programações, o Edivaldo Claudino, em Uberlândia, Minas Gerais, Deus abençoe, Edivaldo, todos vocês aí que nos acompanham em Minas Gerais, nosso irmão Luiz Evangelista em Matrilho, Camaragibe, Deus abençoe. Irmã Vera Lúcia Mendonça, irmã Joana Cavalcante em Maceió, a irmã Geisa Moura, todos esses irmãos que sempre estão conosco, que o Senhor possa lhes abençoar ricamente, que a boa mão do Senhor esteja estendida, né, sobre todos nós. Saudações ao Nivânio Lima aí com a família ouvindo esta programação, que Deus te ajude e te dê saúde. A irmã Maria Clara em Pernambuco, né, a sogra da Miriam Mical, a Miriam está conosco e ela sempre está participando dos nossos cultos, nossa programação. Deus abençoe. Diácono Albérico Santos também conosco. Bem, a todos vocês que estão conosco neste momento, nós enviamos nossa saudação
E vamos ouvir agora mais um belo hino na voz da Miriam Mical, Fidelidade. Vendo tudo bem e mal, é na dor que Ele cura o meu pesar, pra provar Sua fidelidade. É seu jeito de prover toda minha necessidade. O meu Deus sempre estará aqui pra provar Sua fidelidade. Fidelidade, Sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a Sua fidelidade. É seu jeito de cuidar cada passo em meu caminhar. A Tua mão sempre me guiará pra provar Sua fidelidade. Fidelidade, Sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a Sua fidelidade. Me basta a Sua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fidelidade, Sua fidelidade. Ó Senhor, a Sua fidelidade é tão profunda, tão real. Por toda a minha vida eu vou proclamar que és rico em amor e grande, grande é a Sua fidelidade. Fiel a mim é a Sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a Sua
basta a sua fidelidade. Sua fidelidade. Glória a Deus. A Bíblia, nos Salmos, diz que nós devemos proclamar a fidelidade do Senhor de dia e de noite, e isso agrada ao nosso Deus. Bem, queridos, em nosso programa nós temos sempre o quadro Avisos da Semana, com relação ao nosso campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, e nós queremos avisar hoje à noite a nossa escola bíblica. Vai acontecer ali na Avenida Vera Cruz. Nosso templo ainda continua em reforma e não é possível realizar a escola bíblica. Todavia, o departamento infantil está liberado e fomos informados que o departamento de jovens também estarão aqui na igreja sede, mas os demais irmãos, as demais classes estarão funcionando ali na Avenida Vera Cruz hoje à noite. Amanhã pela manhã, a partir das 9h30, nós teremos então a nossa Santa Ceia, né? Toda a igreja estará reunida ali. O Padre Gimi, que estará louvando a Deus, que é a união de percussão aqui do nosso campo, vai estar louvando a Deus. A União da Gimi, que é a união de esposas de obreiros, também estará ali louvando o nome do Senhor. A banda Shalom, teremos também Boas Novas, estará adorando ao Senhor. O El Shammah, estão aniversariando, então o dia inteiro estarão ali louvando a Deus. Shekinah também, grupo de jovens. Eu creio que toda a juventude aqui da parte de baixa vai estar ali louvando ao Senhor. É um dia de alegria, nossa Santa Ceia mensal, e o nosso templo ali fica repleto de irmãos para adorar o nome do Senhor Jesus. E à noite, a partir das 18h30, então estaremos com o aniversário, né, do grupo Boas Novas, como também do grupo El Shammah, departamento de senhores e de senhoras aqui da nossa igreja, em uma festa unificada louvando a Deus. E nós já queremos lhe comunicar, através deste programa, que este culto será transmitido pelo nosso portal. O diácono Samuel França já nos prometeu ontem que estará ali com toda a equipe para a transmissão deste culto. Então, amanhã, a partir das 18h30, o nosso culto transmitido, aniversário do Boas Novas e do El Shammah. Estará cooperando conosco pastor Donizete Inácio, vindo ali de Palmeira dos Índios, para ministrar uma palavra de Deus. É uma alegria receber o nosso companheiro. E os cantores Miriam Mical, de Pernambuco, estará louvando a Deus. E o presbítero Eliatan também estará louvando o nome do Senhor. Então, uma festa bonita, abençoada. Você é bem-vindo. Leva uma pessoa amiga para ouvir a palavra de Deus. Por certo, Jesus vai salvar, vai curar, vai batizar com o Espírito Santo. É para isto que a igreja se reúne. Primeiro, para agradecer a Deus por mais um ano de vitória. 2021 não foi fácil para ninguém, mas a igreja está de posse de vitória. Então, vamos agradecer ao Senhor com mais um culto em ações de graças. E você é convidado para estar ali conosco, adorando a Deus. Vamos de hino, vamos de música. Vitorino Silva, És. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia, o segredo total do universo.
és degrau para a eterna subida. És a vida, meu Deus, és a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas, do deserto és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o pequenino que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida. És a vida, meu Deus, és a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho, não é barulho não, hein? Marulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz. Aleluia! Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho, és o brilho, és o brilho, no olhar, no olhar, no olhar, no olhar de Jesus. Glórias a Deus. Amados, nós queremos agora chamar a sua atenção para uma reflexão, uma palavra de Deus, exatamente na lição de número 6, que traz o tema Paulo no poder do Espírito. Então vamos estar juntos meditando. Eu quero ler apenas o texto áureo da nossa lição, Atos 19:6, que diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Aqui está a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, Paulo pregando, o evangelho na cidade de Éfeso. E ali Paulo encontra um grupo de irmãos que haviam sido discipulados por Apolo. Apolo era um grande erudito, todavia não conhecia a doutrina pentecostal. E o apóstolo Paulo, quando chega naquela igreja, então lhes pergunta: vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Já receberam o Espírito Santo? Nós nem ainda ouvimos falar. E aí o apóstolo Paulo dá uma palavra de orientação para aquela gente, e
ministra sobre eles aquela palavra de Deus e impõe as mãos sobre eles, e eles então receberam o Espírito Santo, como diz o texto, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, amados, a partir desta experiência nós vamos ver Paulo no poder do Espírito Santo. É uma sequência de lições. Começamos com o mundo em que Paulo pregava, depois a conversão de Paulo, o chamado de Paulo, a vocação de Paulo, e hoje vamos vendo Paulo pregando, no poder do Espírito Santo. Paulo vivendo a experiência pentecostal e passando para outros esta experiência. Não é salutar, não é importante apenas você ter a sua experiência, mas que você possa passar para outros, para que eles saibam que essa experiência é real, não é? E o Senhor quer que todos nós experimentemos a doutrina pentecostal, a experiência do Espírito Santo nas nossas vidas. Paulo pregava a Cristo no poder, do Espírito Santo. Paulo não pregava simplesmente por pregar, mas pregava no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Paulo era movido, na verdade, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito de Deus que exatamente impulsionava o apóstolo para fazer a obra, E o caminho da pregação, o caminho do ensino, é um caminho que passa pela inspiração e a demonstração do poder do Espírito Santo. Sem essa inspiração, sem esse poder, nossa pregação não vai a lugar nenhum. Então, Paulo nos faz aprender este segredo maravilhoso, Para pregar, para ensinar, nós somos dependentes da ação e da ajuda do Espírito Santo. Então, Paulo, em suas viagens missionárias, nós vemos que ele era guiado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava sempre presente em seu ministério. Não foi diferente quando ele chega na cidade de Éfeso. Ali, o Espírito Santo, mais uma vez, inspira Paulo, usa Paulo de uma forma gloriosa. E nós vamos aprender exatamente isso na lição de hoje, que para pregarmos, para ensinarmos, para fazermos a obra, nós somos dependentes do Espírito Santo. Glória a Deus. Primeiro, Paulo foi mergulhado no corpo de Cristo. No momento da sua conversão, o Espírito Santo veio habitar em Paulo. Lembre-se que Ananias foi guiado pelo Espírito Santo para ir até Damasco, a casa de Judas, e ali pôr as mãos sobre Paulo, orar por ele, que caiu as escamas dos seus olhos, e ele foi cheio do Espírito Santo. Ali estavam as experiências iniciais de Paulo com a pessoa do Espírito. E depois nós vamos encontrá-lo, ele dominado, controlado pelo Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo e assim por diante. Paulo nos aclara, a partir de então, o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. E ele ensina isso claramente mais adiante na carta aos Efésios, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Então a lição desta semana é uma lição gloriosa, porque leva a igreja a vivenciar uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, e assim termos um ministério profíncuo através do poder do Espírito Santo de Deus. O primeiro tópico da nossa lição fala de se pregar no poder do Espírito Santo. Bom, o apóstolo deixa claro que a fonte do seu ensino era o Espírito Santo. Paulo está ensinando aos Efésios, e ele mostra que as escrituras do Antigo Testamento era a sua base, o Pentecoste, o seu próprio ensino acerca do Espírito Santo, era exatamente uma experiência vivida por ele e que ele não deixaria de exatamente ensinar esta palavra, dando ênfase ao poder do Espírito Santo de Deus. Éfeso era uma cidade de grande destaque na Ásia,
famosa por abrigar um templo dedicado à deusa Diana, que acreditavam ter sua imagem descido de Júpiter, né? Uma das maravilhas do mundo. E enquanto Apolo estava em Coríntio, então Paulo chegou ali a Éfeso para pregar o evangelho para aqueles irmãos. Era uma igreja pequena, apenas 12 membros, mas foi glorioso aquela passagem de Paulo ali por Éfeso, né? Enquanto Apolo estava regando Coríntio, né? Paulo estava plantando em Éfeso aquela igreja gloriosa na experiência do Espírito Santo. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo não ficou com ciúme de Apolo, né? Aquele servo do Senhor, por ele entrar em seu campo e estar edificando sobre os seus fundamentos. Nem houve ciúme por parte de Apolo, nem ciúme por parte do apóstolo Paulo. Isso é muito importante a gente destacar, né? Pelo contrário, nós vemos que Paulo, ele exultou, né? Com essa notícia e prosseguiu com a maior alegria e satisfação em seu novo campo de trabalho que fora preparado para ele em Éfeso. Apolo estava lá pregando, onde Paulo havia aberto a igreja, capítulo 18 de Atos. Paulo abriu o trabalho em Coríntio. Capítulo 19, encontramos que Apolo havia aberto o trabalho em Éfeso. Agora Apolo está em Coríntio e Paulo está em Éfeso, levando ali a palavra de Deus, Mas Paulo feliz da vida, porque o seu companheiro estava ali para dar continuidade ao trabalho. Paulo sabia da capacidade ministerial neotestamentária de Apolo, e agora ele estava em Coríntio, prosseguia aquela boa obra naquela cidade, e glória a Deus por isso. A obra de Deus é assim, Uns começam, outros dão continuidade, outros vão adiante, e o trabalho de Deus vai sendo feito. Nós somos apenas servos, nós somos apenas ministros de Cristo. A palavra ministro aí é servos de Cristo. Estamos para fazer a obra. Uns, disse Paulo, Apolo plantou, Paulo regou e Deus deu o crescimento. Não há necessidade, muitas vezes, de inveja, de ciúme, de alguns ficarem muitas vezes até desejando ao sair de um trabalho, que aquele trabalho acabe, caia por terra. Não, nós devemos desejar que o trabalho vá adiante, que Deus use os nossos companheiros que nos sucedem, nos substituem na obra, que eles sejam usados mesmo por Deus. E cada um tem seus dons, cada um tem seus talentos, Apolo era um grande pregador, um grande erudito. Paulo era um grande doutrinador. E daí? A obra de Deus é assim. Deus distribui dons. A uns ele deu o dom de pastor, outro dom de evangelista, outro apóstolo, outro profeta, outro mestre, doutor, e assim a igreja é quem é beneficiada e o reino de Deus prossegue. Então Paulo está agora na cidade de Éfeso, Apolo está em Coríntio. Apolo está pregando em Coríntio e Paulo está em Éfeso, doutrinando aquilo que Apolo não tinha feito, sobre uma vida na plenitude do Espírito Santo. Isto é algo maravilhoso. Embora houvesse aqueles que fizessem de Apolo um chefe de um partido contra Paulo, na igreja sempre acontece isso. 1 Coríntios 1:12 diz que tinha uns de Paulo, tinha outros de Apolo. Isso não deve acontecer, mas infelizmente acontece sempre. Mas Paulo não guardava ressentimento contra Apolo. Isso me chamou muita atenção. Nem de qualquer modo repugnava o afeto das pessoas que tinham por Apolo, nem Apolo também por aqueles que tinham afeto por Paulo. A obra é assim, cada um tem os seus, cada um ama os seus, especialmente aqueles que aceitam a fé. Tem aquele obreiro como seu pai na fé, e o outro que chega para dar continuidade ao trabalho. Mas Deus é o Deus de todos. A obra não é de homem, a obra é do Senhor, e nós temos que entender essas coisas, E o importante é não perder o foco do céu, não perder o foco da glória, não ficar também dando lugar à carne para estar com partidarismo na obra do Senhor. Porque isso é um problema do mundo inteiro, Onde nós passamos, encontramos esses problemas, mas não devia ser assim. Onde os cristãos, onde os crentes dão lugar a uma vida na plenitude do Espírito, essas obras da carne são deixadas de lado e o reino de Deus é quem ganha, É o reino de Deus quem ganha. Então aqui está exatamente a chegada de Paulo
na cidade de Éfeso. E ali, naquela cidade, 12 cristãos, não é? Estava ali um pequeno grupo. Paulo, então, chegando para eles: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Esta é a primeira pergunta do apóstolo. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam a Paulo: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Porque Apolo era um grande orador, mas não era, né, um ministro, um obreiro de experiências com a doutrina pentecostal. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Apolo apenas pregava o batismo nas águas, mas ou não tinha tido ainda a sua experiência pentecostal, ou simplesmente ensinou o batismo nas águas e parou por aí, né? Mas Paulo diz: certamente João batizou, né, com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas Paulo imediatamente lhes fala do Espírito Santo, e no versículo 6 diz que Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Em outras palavras, foram batizados com o Espírito Santo. Normalmente, quando os crentes são batizados verdadeiramente com o Espírito Santo, eles falam em língua, eles profetizam. Foi assim a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo. No dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu cantei cântico espiritual, eu profetizei, o Senhor me revelou coisas que ainda hoje se cumprem na minha vida, porque realmente foi uma experiência totalmente pentecostal, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, ele ministrou o batismo com o Espírito Santo para aquela gente. Paulo orou solenemente para que Deus desse a esses discípulos o batismo, né? A experiência pentecostal. É o que significa a expressão impondo-lhe Paulo as mãos. Isso é um gesto que os patriarcas usavam para abençoar e, sobretudo, para transmitir a grande custódia da promessa do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo está fazendo as coisas segundo a Bíblia, sendo o Espírito Santo a grande promessa do Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo transmitia isso pela imposição de mãos. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor te abençoe com aquela bênção, a bênção das bênçãos. Está lá em Isaías 44, né? E o versículo de número 3, que o Espírito Santo é uma promessa que acompanha, né, o povo de Deus. Promessa do Espírito Santo que haviam de receber. Olha o que diz: porque derramarei água, profeta Isaías falando, 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então havia já da parte de Deus esta promessa, e essa promessa é atual, não é? Essa promessa é para todos. Não há filhos prediletos do Senhor, não. Essa promessa é para todos. A promessa de respeito a vós, disse Pedro no dia de Pentecoste, a promessa de respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você foi chamado por Deus? Então esta promessa também de respeito a você. Glória a Deus. No livro do Êxodo 29:7 está escrito assim: tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a cabeça, assim ungirás. Então, o fato de impor as mãos é como se estivesse passando a autoridade do Espírito Santo, né? Orando para que aquela gente recebesse, glória a Deus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8:17, Filipe desceu para Samaria, pregou, as multidões se converteram, mas mandaram chamar a Pedro, né, e a João. E quando eles chegaram ali com aquela autoridade apostólica, impuseram as mãos sobre eles e diz que eles receberam o Espírito Santo. Isso para nós dá-nos a entender, queridos irmãos,
que a primeira experiência que o homem precisa ter é da salvação. Mas em seguida vem a experiência do batismo com o Espírito Santo. Muitos crentes têm se acomodado apenas com a salvação, apenas com o batismo de João, apenas com o batismo nas águas para arrependimento. Tem muito mais, meu querido. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 6 diz: e os apresentaram ante os apóstolos. Falando aqui da separação dos primeiros diáconos. Diz assim: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, né? Então eles receberam aquela autoridade. Lhes impuseram as mãos. Atos 6:6. Atos 13:3 diz: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eram os apóstolos, eram os primeiros missionários saindo da igreja. Então, esse fato de impor as mãos é bíblico, né? É escriturístico, está na palavra, foi o que Paulo fez. Paulo fez de acordo com a palavra do Senhor. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Ali eles receberam essa experiência maravilhosa. Deus concedeu a bênção, né? A bênção prometida, a bênção do Espírito Santo, de maneira inesperada e poderosa. Eles começaram a falar em línguas e profetizar, como falaram os apóstolos, os primeiros convertidos. Lá em Atos 10:44, na casa de Cornélio, diz que também aqueles que receberam a oração de Pedro, diz que também falavam em línguas e profetizavam. Era a experiência do batismo com o Espírito Santo. Há muitas igrejas que não falam mais no batismo com o Espírito Santo. E as igrejas estão se tornando igrejas simplesmente tradicionais. As pessoas creem em Jesus, né? Recebem o batismo nas águas para arrependimento de pecados, mas não ouvem mais falar sobre a experiência do batismo com o Espírito Santo. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é importante esta lição, se dar ênfase, se falar do batismo com o Espírito Santo, dizer que os tempos mudaram, mas Jesus não mudou. A promessa está de pé. Jesus ainda quer batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então este fato servia de introdução para o evangelho ali em Éfeso, não é? E isso incutia na mente das pessoas a expectativa de grandes coisas que viriam. É? Olha, se Jesus estava batizando com o Espírito Santo, se eles estavam falando em línguas e profetizavam, aí estava se abrindo a porta dos dons espirituais. Glória a Deus. Depois nós vamos ver a igreja de Éfeso, uma igreja poderosa, uma igreja que os crentes cantavam hinos espirituais, salmodiavam, profetizavam, porque através do batismo com o Espírito Santo se abre a porta para os dons espirituais. Alguns crentes às vezes têm nos feito essa pergunta: pastor, alguém pode receber dons espirituais sem ser batizado com o Espírito Santo? E a resposta é não. Biblicamente é não. Primeiro a salvação, depois o batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, quando o crente é batizado com o Espírito Santo, ele pode já receber os dons espirituais. É assim à luz da Bíblia Sagrada. Então, meus amados irmãos, diz que eles receberam o Espírito Santo, e receberam também o Espírito de profecia, para que pudessem transmitir, então, os mistérios do reino de Deus. Que mudança maravilhosa ocorreu na vida daquela gente. Que coisa gloriosa numa igreja, na vida de um crente, quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Amados, eu lhes falo da minha experiência pessoal. Criado na igreja, apresentado pelo saudoso pastor Manuel Pereira Lima, foi quem me apresentou na igreja em Santana do Ipanema. Meus pais, presbítero da igreja, minha mãe dirigente de ciclo de oração, mas eu precisava ter essa experiência pessoal do batismo com o Espírito Santo. Eu fui criado vendo a igreja falando em línguas estranhas, profetizando, muita profecia. Naquela época a igreja era uma igreja muito espiritual, haviam dons, variedade de dons da igreja, mas eu precisava ter a minha experiência. E olha,
no dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo, minha vida mudou por completo. Eu era um jovem tímido na igreja, pouco falava, né? Tinha aquela timidez, mas olha, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, foi uma noite de culto da mocidade, e eu lembro que eu passei a noite chorando, falando línguas estranhas, sentindo aquela presença gloriosa de Jesus. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo já me impulsionou para evangelizar, para ganhar almas. Eu já passei a noite procurando literatura. Na nossa casa tinha muita Bíblia, muito folheto. Eu enchi um saco de folheto. No outro dia eu já estava evangelizando, ganhando almas para Jesus, falando de Jesus. E de lá para cá não parei mais, glória a Deus. Até hoje continuo falando desse Jesus maravilhoso. Então, amados, a experiência do batismo é algo muito forte. É algo que marca as nossas vidas, né? E é promessa do Senhor. Atos 1:5. Jesus disse, olha, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Você que não é batizado ainda, meu irmão, creia nesta promessa. Tome posse desta promessa. Sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Uma das doutrinas principais das Escrituras, saiba que é o batismo no Espírito Santo. É bíblico, não é? A respeito do batismo com o Espírito Santo, a palavra de Deus ensina muitas coisas. Primeiro, o batismo do Espírito Santo é para todos que professam a sua fé em Cristo. Todos que nasceram de novo, esses têm direito de receber o Espírito Santo para habitar na vida deles. Isto é algo bíblico, não é? Um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena foi falar do batismo com o Espírito Santo. Olha, São Mateus capítulo 3, versículo 11, lá já está escrito, não é? A respeito do batismo com o Espírito Santo, uma palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você aqui São Mateus capítulo 3 e o versículo de número 11. Olha o que vai nos ensinar a santa e poderosa palavra de Deus. Diz assim a palavra, ó, aleluia. Vamos ver aqui, ó. E eu, em verdade, vos batizo com água. Era João Batista falando a respeito de Jesus. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Então, o batismo nas águas é uma demonstração de que aquela pessoa se arrependeu, não é? Está confessando publicamente, através do batismo, de que está arrependido dos seus pecados. Ali ele é sepultado, não é? Nas águas, simbolicamente, para ressurgir, não é? Em novidade de vida. Então João pregava o batismo nas águas para o arrependimento, mas ele disse, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, é mais poderoso do que eu, dizia João. Eu não sou digno de levar suas sandálias. Glória a Deus. Naqueles idos, o discípulo, o aluno, o servo, andava ao lado do seu mestre, carregava as suas sandálias na mão. Glória a Deus. João disse, eu não sou nem digno de carregar as suas sandálias, as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Então aqui está a palavra do Senhor, né? Isto é bíblico, isto é glorioso. São Lucas 24, 49, Jesus disse, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Você creu, você se arrependeu, você foi mergulhado no corpo de Cristo, mas o batismo é um revestimento. Se eu estivesse aqui só de camisa, eu estaria vestido, mas com um paletó por cima da camisa, eu estou revestido. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito na palavra. Ele ordenou aos discípulos não começarem a testemunhar até que fossem batizados no Espírito Santo e revestidos do poder do alto. Às vezes nós queremos incentivar as pessoas para evangelizar, mas olha, nós deveríamos primeiro incentivá-los a buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque dificilmente um crente é batizado com o Espírito Santo. Eu estou falando aqui do batismo genuíno. Batismo real,
Batismo que a pessoa recebe o batismo, fala em línguas estranhas e todos veem a mudança na sua vida. É difícil uma pessoa passar por essa experiência para que ele não queira transmitir essa experiência para outros. O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta. E a parte da regeneração também é efetuado pelo Espírito Santo, é claro, mas a regeneração é um novo nascimento. O batismo é uma experiência pentecostal, é uma porta que se abre para os dons espirituais, assim como a obra santificadora do Espírito Santo é distinta e completiva em relação à obra regeneradora do Espírito. Uma coisa é a obra santificadora, outra coisa é a obra regeneradora. Outra coisa é o batismo com o Espírito Santo, que complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ele passa por toda essa experiência. A obra regeneradora, ele é regenerado, ele é santificado e ele é revestido do poder de Deus. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e ali ele soprou sobre eles. Está lá em João 20, 22. E ele disse: recebei o Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. É um privilégio maravilhoso receber o Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios 5,18, ele disse: olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A forma exata do verbo aí, pleuraste, é sugestiva por várias razões. Primeiro, está no modo imperativo, enchei-vos. É uma ordem, não é uma proposta alternativa, não é uma opção, mas é um mandamento bíblico. Enchei-vos do Espírito Santo. Precisamos, quem já foi batizado com o Espírito Santo, mas precisa ser cheio cada dia, viver cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é obrigatório à luz da Bíblia, não é opcional. Não é se eu quero ou se eu não quero. Não, todo crente deve buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não ser cheio do Espírito Santo, à luz da Bíblia, é desobediência. Porque o mandamento bíblico está no imperativo, é uma ordem de Jesus: enchei-vos, enchei-vos. Está na forma plural, enchei-vos. Esta ordem está endereçada à totalidade da comunidade cristã. Toda a igreja deve ser cheia do Espírito. Ninguém dentre nós deve ficar bêbado. Isso sim, não vos embriagueis. Todos nós, porém, devemos se encher do Espírito Santo. A mesma palavra que ele diz, não vos embriagueis, em seguida diz, enchei-vos. Mas enchei-vos. Glória a Deus. A plenitude do Espírito Santo não é um privilégio elitista. Não, só a elite da igreja. Só o pastor e alguns obreiros. Não, não. É uma possibilidade para todo o povo de Deus. Aleluia. A promessa do derramamento do Espírito Santo rompe, meus amados, barreiras sociais, idade, sexo. Olha o que Joel profetizou. E depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A promessa é para toda a carne, é para todos. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos servos, vossas servas. Glória a Deus. Então, serva é uma classe social, não é? Mas não há barreiras sociais na igreja do Senhor. Glória a Deus, é para todos. Os jovens terão visões, velhos sonharão sonhos, tudo na dimensão do Espírito Santo. Enchei-vos. Está na voz imperativa e está na voz passiva. O sentido é deixai o Espírito Santo encher-vos. Na NAA, nova Almeida atualizada, também na RA, Almeida Revista atualizada, diz, deixai o Espírito Santo encher-vos. Ninguém pode encher-se a si mesmo do Espírito Santo. Nenhum homem pode soprar sobre o outro para que ele receba a plenitude do Espírito Santo. O sentido não é o quanto mais nós temos do Espírito, como se o Espírito fosse um líquido enchendo um vasilhame. Não, não é assim. Mas é o quanto mais o Espírito Santo tem de nós. O quanto ele controla a nossa vida. Ser cheio é não entristecê-lo, não apagá-lo, mas submeter-se à sua autoridade, à sua influência e ao seu poder.
Quanto mais eu me entrego ao Espírito Santo, mais eu me encho dele. Não é que eu peça que ele venha a mim me encher, como se eu fosse um recipiente para ser cheio dele. Não, é quanto mais eu me entrego a ele, mais ele me domina, mais ele me usa, mais ele se apodera da minha vida. Glória a Deus. E olha, este verbo, enchei-vos do Espírito, está no tempo presente contínuo. Glória a Deus. No grego há dois tipos de imperativo. O auristo, não é? Glória a Deus, que é exatamente aquele tipo de verbo que descreve uma ação única. João 2,7, Jesus disse, enchei d'água essas talhas. Ali o verbo está no auristo. É uma ação única. Mas o imperativo auristo, ele demonstra uma ação única ali, só uma vez. Mas o presente contínuo descreve uma ação contínua. E o verbo aqui é ação contínua. Não é ser cheio só uma vez. Todo culto você pode ser cheio. Todo dia você pode ser cheio. Enchei-vos do Espírito. Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, o verbo está no imperativo presente, no imperativo contínuo, que subentende que devemos continuar ficando cheios. É como um carro que enche o seu tanque e quanto mais anda, mais o tanque vai diminuindo. Você precisa ser cheio, encher outra vez, encher outra vez. É isso que o apóstolo está colocando. A plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre, não. Que nunca podemos perder, não, nós perdemos. Mas é um privilégio contínuo, renovado pela sua vida de submissão à vontade de Deus. Então você vai cada dia sendo cheio do Espírito Santo. Eu quero terminar esta palavra perguntando, você é um crente cheio do Espírito Santo? Os sinais da plenitude do Espírito Santo têm sido vistos em sua vida? Você fala línguas estranhas ainda? Tem crentes que foi batizado com o Espírito Santo, mas não fala mais em línguas estranhas, não canta mais cânticos espirituais, não sente a presença real do Espírito Santo na oração, no louvor, no culto, na presença de Deus. Você tem adorado a Deus, você tem se relacionado bem com seus irmãos, agradecido a Deus, você se sujeita aos outros para fazer a obra de Deus com poder. Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse, enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. E ele diz que aquele que é cheio do Espírito Santo, os sinais acontecem na sua vida. Diz que ele louva a Deus, ele salmodia ao Senhor, né? Ele é uma pessoa que bendiz ao Senhor, ele fala com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, canta, salmodia ao Senhor, não é? Ele está ali sempre sendo grato ao Senhor, é uma pessoa agradecida, ele se sujeita aos outros no temor de Deus, porque ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E todos podem ver a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Queridos, que o Senhor possa, através desta escola, dar-nos novas experiências da plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Busquemos cada dia mais e mais ser cheio do Espírito e a igreja vai desfrutar de bênçãos imensuráveis na presença de Deus. Aproveite essa lição bíblica, esta escola maravilhosa desta semana para incentivar os seus crentes, os membros da sua igreja, os seus alunos, a buscarem uma nova experiência com o Espírito Santo, vivendo na plenitude do Espírito de Deus para aguardar a vinda gloriosa de Jesus. Deus te ajude, Deus te abençoe, que essa palavra encontre guarida no seu coração. Vamos de hino, vamos de música, vamos ouvir este belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser.
ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecemos a sua audiência, você que permaneceu conosco até agora. Saudações à minha esposa, irmã Miriam Brandão, ela acompanha o programa, sempre compartilha, uma bênção de Deus. A Linete Alves também conosco, Jaciene Correia pelo Facebook nos acompanham, a Arlinda Santos é a esposa do presbítero Clóvis, Deus abençoe esta família, o Edson Jacinto, a Lourdes Silva, Maria Silvestre, a irmã Benilde Laranjeira, é uma professora aqui, nossa cidade, nossa escola, Cosma Marli também conosco, a todos vocês que estiveram conosco, que Deus ajude, que Deus abençoe, através do Facebook, do Instagram, através do nosso portal no YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar juntos ao Senhor, pedir que o Senhor faça acontecer essa experiência gloriosa na vida de cada aluno da nossa escola bíblica dominical. Oremos. Pai glorioso, Pai querido, Pai santo, nós queremos, Senhor, nesta oportunidade, te agradecer por mais uma lição bíblica inspirada, poderosa, maravilhosa, que vem para despertar as nossas vidas a buscar essa experiência especial, essa experiência gloriosa, essa experiência pentecostal, ser dominado, ser cheio do teu Espírito. Pai, que essa palavra penetre no coração daqueles que ainda não tiveram essa experiência gloriosa, aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, que o Senhor possa batizar, que o Senhor possa fazê-los experimentar esta experiência tão doce, tão santa, tão sagrada. E aqueles que já foram, mas que perderam, que possam ser renovados.
que o Senhor possa encher a cada crente do teu Espírito. Dá-nos, Senhor, escolas cheias do teu poder, que o teu Espírito Santo tenha lugar, encontre guarida nos corações para fazer aquilo que lhe apraz. Meu querido Deus, nesses últimos dias só vai permanecer de pé quem tiver esse poder do Espírito Santo na vida. Então nos ajuda a manter, Senhor, esta comunhão com o teu Espírito Santo, de forma que em tudo o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Pai Santo, batiza com o Espírito Santo aquele que crê. Batiza, tua palavra diz que o Senhor é o batizador. Então faça esta obra gloriosa nas vidas. Eu te peço, eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, querido, Deus te ajude, Deus te abençoe. Muito grato por você estar conosco até o presente momento. Vá à Escola Bíblica Dominical, os que são aqui do campo de São Miguel dos Campos. Amanhã, a Santa Ceia do Senhor ali na Avenida Vera Cruz. À noite, a grande festa do Grupo Boas Novas, como também do El Chamar. Esperamos você com a sua família ali para ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. O cenário foi montado, tudo estava preparado. Onde a cena mais chocante era sangue derramado. E o personagem principal dessa história vivia realmente aquela hora. Horas tão terríveis de angústia que nenhum outro aqui suportaria. A gente assistia cenas tristes e comoventes. Uns choravam, outros riam, vendo o que acontecia. Em toda a história da